Pessoal, nós vamos iniciar o nosso conteúdo do segundo bimestre de língua portuguesa. Lembrem-se, o livro deste bimestre é o do Monteiro Lobato, o Comprador de Fazendas e outros contos. Tá? Nós iniciaremos a leitura a partir do dia 15/6, providenciem até essa data. Iniciaremos o conteúdo pelo livro de atividades. Então, lá no livro de atividades tem a coesão referencial, na página 12, é onde nós iremos começar, material da positivo. Então, essa página, na 12, nós começaremos o conteúdo. Vou explicá-lo para vocês, tá? Coesão referencial. Para iniciarmos o conteúdo, vamos entender o nome. De acordo com o dicionário Michaelis, a coesão, de acordo com o que nós vamos estudar, é a coerência de pensamento ou de um todo. Então, a organização que há na elaboração das frases é a coesão. E dessa forma ela terá coerência, quer dizer, terá sentido. Referencial vem de referência. Então, de acordo com Michaelis, vamos ver os itens que nos favorecem em relação à coesão referencial. Aquilo que é referido, relatado ou contado, alusão a certa obra, menção a um determinado fato ou trecho, relação de duas ou mais coisas entre si. Então, essas relações de duas ou mais coisas entre si é o que nós vamos ver, a relação entre as palavras. E também a indicação por meio de um signo linguístico de um indivíduo, um objeto, uma qualidade, etc., do mundo extralinguístico, real ou imaginário, designação. Isso quer dizer, quando nós indicamos algo a partir de uma outra palavra para que evite a repetição. Então, quando nós indicamos uma outra palavra, um objeto, uma qualidade em si, nós fazemos referência a isso. Portanto, coesão é a organização da frase, organização do raciocínio, fazendo referência a alguma outra palavra. Coesão textual. O emprego de mecanismos linguísticos que permitem a relação entre partes de um texto. Então, a relação entre as partes de um texto é o que nós vamos focar agora. Substituição pronominal. Emprego de expressões que retomam termos já apresentados. Então, a gente tem ali, comi um pedaço de seu bolo, ele estava delicioso. Ele o quê? O bolo. A palavra ele se referiu ao bolo. Foi utilizado um pronome para evitar a repetição, por isso houve substituição da palavra bolo por um pronome. Coesão referencial. Emprego de expressões que evitam a repetição e termos já apresentados. Então, para evitar repetição, usamos algum outro termo, alguma outra palavra, e dessa forma o texto fica bem organizado, coerente. Então, coesão referencial é responsável por criar um sistema de relação entre si, entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem, que isso é muito importante, vocês identificarem os termos ao qual uma palavra se refere, tá bom? O termo que indica a entidade ou situação que o falante se refere é chamado de referente. Então, na frase do bolo, a palavra ele se referia ao bolo. Então, quando uma palavra se refere a outra, nós temos a relação entre as palavras de um texto, indicando uma referência entre elas. Nesse trecho, retirado do site de redação, só português, tem a seguinte frase. Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. O termo referente é Ana Elizabeth. As expressões que indicam a ela, evitando repetição, são: quem fica apavorada? Ela. Ela quem? Ana Elizabeth. Quem fica sozinha? Ana Elizabeth. Então, nesse caso, omitiu a palavra para evitar a repetição. Usamos um sinônimo. Uma menina. Quem é essa uma menina? Ana Elizabeth. Então, nesse exemplo, nós temos ela, que é um pronome, substituição pronominal. A omissão da palavra Elizabeth em fica sozinha e a substituição por um pronome, perdão, por um sinônimo, para evitar a repetição de Ana Elizabeth. Então, houve coesão para evitar a repetição.
Coesão sequencial. Expressões de expressões que permitem um vínculo entre as partes de um texto. Este vínculo é feito por meio de conectivos. Veja um poema. Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Parece contraditório e soa meio indiferente, mas às vezes pisar no freio também era andar para frente. Este poema do Braulio Bessa tem alguns conectivos, algumas palavras que ligam a frase para evitar que ela fique muito cheia de pontuação. Seja sempre inquieto, ponto. E vez por outra, seja paciente. Então, para evitar a repetição, foi usado os conectivos, os vínculos, para que a frase tenha segmento. Neste texto foi utilizado e, mas também. Dessa forma, a frase não fica muito repetitiva, dá continuidade ao texto. Pronomes. Pronomes podem substituir, acompanhar ou referir-se a um nome, geralmente um substantivo. Então, essas são as funções dos pronomes: substituir, acompanhar, referir-se a um substantivo. Os pronomes pessoais se dividem em caso reto, com função de sujeito, e caso oblíquo, com função de complemento. Vamos ver alguns exemplos sobre eles. Eu e os sétimos anos estamos nos vendo depois de muito tempo. Nós estávamos com saudades. Nessa frase, tem o pronome pessoal do caso reto. Nós. Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, nós temos nós, primeira pessoa do plural. Ele tem função de sujeito, observe. Estávamos com saudade. Quem estávamos com saudade? Nós. Então, a palavra nós tem função de sujeito e substitui um outro termo. Quem estamos nos vendo? Eu e o sétimo anos. Para evitar essa repetição, utilizou nós, ambos com função de sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto têm função de sujeito. Ok? Tudo começou assim. Olha o que Min inventou. Isso merece um brinde. Eu posso dizer, olha o que Min inventou? É necessário saber usar o pronome correto. Vejamos. Atenção! Ao usar eu e mim, lembre-se, essa atividade é para eu fazer. Tem o pronome eu, pronome pessoal do caso reto, em sequência o verbo fazer. Quando estiver indicando uma ação, é necessário usar o pronome eu. Quando for em fim de alguma frase, não tiver o verbo na frente, utilizamos mim. Esta frase é para mim, esta atividade é para mim? Eu fiz a atividade. Tem o verbo na frente. Minha amiga copiou para mim. Não tem o verbo na frente de mim. A professora falou que é para eu copiar. Então, quando você for o autor da ação, tiver o verbo na frente, utiliza eu. Quando não tiver o verbo, pode utilizar mim. Incorreto. Para mim comer, para mim fazer, para mim escrever, para mim cantar. Incorreto. Não é correto. Os corretos são para eu comer, para eu fazer, para eu cantar, para eu escrever, para eu estudar, para eu aprender. Então, sempre utiliza eu quando tiver o verbo na frente. Ok? Mim sabe. Pronomes oblíquos, função de complemento. Então, os pronomes oblíquos funcionarão como complementos verbais. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, alhe, se, si, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lhe, se, si, consigo. Estes são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles se referem à primeira pessoa, segunda, terceira do singular e do plural. E vão ter função de complemento. Palavras que terminam em R, S, Z com os pronomes o, a, os, as, os pronomes ficarão lo, lá, los, las. Observe o exemplo. Preciso fazer a tarefa. Preciso fazer o quê? A tarefa. Nós vamos substituir o complemento por um pronome. Observe que o verbo termina em R. Ao substituir a tarefa, fica preciso fazer lá. Então, quando o verbo termina em R, ao substituir o complemento verbal, nós vamos trocar por lá. Lo, lá, los, las. Retira o R, coloca o acentinho e dá tudo certo.
Preciso copiar o conteúdo. Preciso copiá-lo. Preciso ler o livro. Preciso lê-lo. Ok? Quando os verbos terminam em M, mais pronomes oblíquos, o, a, os, as, usaremos no, na, nos, nas. Exemplo, respeitem o isolamento social. Respeitem no. Então, trocamos o complemento o isolamento social. Para evitar repetição, utilizamos no. Ok? Então, no lugar de o isolamento social, utilizamos no. Pronomes indefinidos. São eles alguns, alguma, ou algumas, nenhum, nenhuma, os seus plurais, todo, toda, todas, todas, muito, muitas, 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 quanto, quanta, quantas, quantas, pouco, pouca, poucas, poucas, vário, várias, tanto, tanta, tantos, tantas, outro, outra, outros, outras. Estes são variáveis, quer dizer que mudou ou pro masculino, do masculino para o feminino, ou do singular para o plural. E eles podem ser invariáveis, que não mudam de gênero nem número. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada. Eu não falo cado. Cado aluno, não pode, por isso é invariável, não pode mudar, ok? Alguém tem alguma novidade? Então, nós temos os exemplos. Alguém, alguma, que nós não sabemos exatamente quem é esse alguém, qual é essa novidade, por isso ele é indefinido. Vários pensaram, mas ninguém me respondeu. Vários, eu não estou definindo quem são esses vários, e esse ninguém também, então por isso é um pronome indefinido. Cada um sabe o que precisa fazer. Então, quando ele é indefinido, um pronome indefinido, nós não sabemos exatamente a quem ou o que se refere. Pronomes demonstrativo, localiza coisas no espaço e tempo. Então, vejam um exemplo. Este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, isto, isso e aquilo. Observem que os que têm entre parênteses quer dizer que sofreram flexão de gênero, masculino e feminino, e número singular plural. Esse e essa são usados quando o que está sendo demonstrado está longe do falante e perto da pessoa a quem ele se dirige. Minha filha, você ficou linda com esse vestido que está usando. Então, se estiver longe do falante e perto de quem a quem se dirige, nós usamos esse e essa. Este e esta são usados quando o pronome está sendo demonstrado se encontra próximo do falante. Eu estou falando e o que eu estou demonstrando está próximo a mim. Então, eu utilizo este e esta. É com esta caneta de tinta preta em minhas mãos que farei a prova do Enem. Então, está perto do falante, por isso uso este, esta. Este livro é meu. Olha lá, está junto do falante. Esse carrinho é meu, está próximo do ouvinte. Aquela nuvem tem o formato de um leão, está longe de ambos. Então, usamos este, esse e aquela nessas circunstâncias. Isto, isso ou aquilo. Isto é uma escada, está próximo do falante. Isso é uma escada, está próximo do ouvinte. Aquilo é uma escada, está distante de ambos, do falante e do ouvinte. Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. Então, estes pneus quer dizer a gordurinha da senhorinha, não é? Está próximo ao falante. Esses pneus, esse se refere ao pneus que está longe do pernilongo, que ele está doidinho para encontrá-lo. Pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quanto, quanto, quantas, quantas. Quem tem dúvidas? Quantos anos você tem? Qual a sua rotina de estudo? Interrogativos, então, estarão em perguntas. Pronomes possessivos indicam posse. Meu, meus, teu, teus, seus, seus, minha, minhas, tua, tua, suas, suas, nosso, nossa, nossas, nossas, vosso, vossa, vossas, vossas. Então, esses pronomes possessivos indicam posse, que pertence a alguém. Mal posso esperar para estarmos casados, Hamlet. Vamos passar todos os feriados com nossos pais. Um ano com meus pais e outro ano com seus pais, não é? Errado. Então, nessa tirinha, nós temos nossos pais, quer dizer que são os pais de ambos, pertencem a ambos, os pais tanto dele quanto dela. E daí ele utiliza meus pais, quer dizer que são os pais do Hamlet.
seus pais, os pais dela, certo? Então, quando indica posse, são pronomes possessivos. Então, o que nós já tínhamos visto, quais são os pronomes, eles modificam o substantivo e o pronome possessivo concorda com aquele que vem após o pronome. Igual meu pai estava no masculino, o pronome e o referente. Possui função de adjunto adnominal, nós vamos dar isso aí um pouquinho mais para frente, tá? E o pronome possessivo pode ser substituído por pronome oblíquo. Esse diagrama que eu selecionei para vocês está disponível nesse site. E eu encontrei também na internet este mapa mental. Gostaria que vocês fizessem um mapa também. Pode fazer na folha de sulfite, colar no caderno, pode fazer direto no caderno, para que vocês não esqueçam quais são os pronomes. Então, faça seu mapa mental, cole no caderno, envie uma foto no post do Sistema Escola Web. Gente, mais um detalhe, tem atividades para vocês fazerem indicadas lá no formulário. Então, olhem lá no formulário, não esqueçam, tem exercícios para treinar a mente e ficarem expert em coesão referencial,